Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. Olá, você está no Conexão Alvorada. Eu sou o Padre Jefferson Baceto e que é com grande alegria e carinho que acolho você nesse programa, um momento de conexão com Deus, conosco e com o nosso próximo. Deixa eu te fazer uma pergunta, não para responder agora, mas para pensar. A última vez que você entrou numa reunião atrasado, ficou mexendo no celular enquanto alguém falava com você, mandou um áudio de 10 minutos quando uma mensagem de texto resolveria, ou tirou foto do prato num jantar formal antes de qualquer um se servir. Alguém te disse algo? Provavelmente não, porque ninguém disse. A maioria das pessoas engole o incômodo, desvia o olhar e segue em frente, mas o incômodo fica. E o que fica no incômodo é que quase sempre uma sensação de que algo importante foi desrespeitado. E esse algo tem um nome, chama-se etiqueta. E eu sei o que você pode estar pensando, padre, etiqueta? Isso não é coisa de gente antiquada, de curso de postura para executivos dos anos 90, coisa de gente fresca? Não, não é isso. Etiqueta, no seu sentido mais verdadeiro, não é uma lista de regras rígidas sobre qual garfo usar primeiro. É muito mais que isso. É a arte de fazer o outro se sentir visto, respeitado, acolhido. É a expressão exterior de que, no fundo, é algo profundamente espiritual, o respeito pela dignidade de quem está à sua frente. São Paulo já sabia disso quando ele escreveu aos Filipenses que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos quando pediu lá para a comunidade de Corinto que o amor não seja rude, não se comporte de maneira inconveniente. Ele estava falando, entre outras coisas, de etiqueta, de uma forma de se conduzir no mundo que coloca o outro no centro, não eu no centro. O problema é que vivemos num tempo em que o eu cresceu demais. As redes sociais nos ensinaram que a vida é um palco e nós somos os grandes protagonistas. O WhatsApp nos deu a ilusão de que podemos falar com todo mundo a qualquer hora. E, de qualquer jeito, sem nenhuma cerimônia. O home office, o trabalho em casa, apagou as fronteiras entre o profissional e o pessoal. E o resultado está aí. Reuniões onde ninguém se escuta, ambiente de trabalho onde a grosseria virou normalidade, igrejas onde o celular toca no meio de uma consagração, jantares onde cada um está olhando para a sua própria tela. Muito comum entre um casal num restaurante, cada um olhando para uma tela. Vivemos numa época que nunca estivemos tão conectados e nunca nos sentimos tão desrespeitados. E aqui está o ponto que eu quero que você leve para a conversa de hoje. A etiqueta não é frescura, é caridade em forma de comportamento. É a decisão consciente de dizer ao outro com cada gesto, com cada palavra, com cada escolha de como me comporto. Você importa. Sua presença importa. Eu mereço me preparar para você. Isso vale no seu escritório, isso vale numa reunião lá pelo aplicativo Zoom, vale no LinkedIn, vale na mesa de jantar. E vale talvez com mais profundidade ainda dentro da igreja, onde nos reunimos não apenas em torno de uma pauta, ali de um negócio, mas em torno do próprio Deus. Porque se há algum lugar no mundo onde o outro deveria ser recebido com toda atenção, todo respeito, toda a presença de que somos capazes, é exatamente ali, no espaço sagrado, diante do sagrado. No bloco seguinte, eu recebo uma convidada especial para conversar sobre tudo isso e muito mais. Vamos falar de etiqueta corporativa, de redes sociais, de comportamento no ambiente de trabalho e também dentro da igreja. Uma conversa que promete ser ao mesmo tempo prática, reveladora e para alguns um pouco desconfortável. Do jeito bom de dizer desconfortável. Não perca, aproveite para comentar, curtir
e compartilhar o nosso podcast. O Conexão Alvorada volta já. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. E dando continuidade ao nosso podcast Conexão Alvorada, hoje vamos tratar de um tema que é muito polêmico, dá muita briga na família, dá briga no trabalho, dá briga em vários lugares, que é a questão da etiqueta social, a etiqueta corporativa, né? As pessoas se comunicam de várias formas, nós somos bombardeados com uma série de informações ao longo do dia, as pessoas se manifestam no WhatsApp, se manifestam nas redes sociais, mas muitas vezes elas não percebem o impacto que as palavras, a forma de colocar podem trazer de prejuízo para a sua imagem e também para os outros. E para isso, hoje nós trouxemos uma convidada que é minha amiga, minha conhecida de muitos anos, já passamos aí por vários veículos trabalhando, ela já passou por vários veículos aí de comunicação, ela é jornalista, tem mais de 20 anos aí no mercado de comunicação, ela é consultora de etiqueta e comportamento e hoje ela vai nos ajudar a dirimir um pouco dessas dúvidas, como a gente deve se portar aí nas redes sociais, no WhatsApp, enfim, nas ferramentas que você utiliza para beneficiar, né, não só a sua imagem, mas também preservar a imagem dos outros. Seja muito bem-vindo, Kellen, é uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada com o convite, estou aqui, espero compartilhar algumas dicas e para quem nos assiste aí também, poder sanar algumas dúvidas. Então vamos começar assim do ponto básico, como que você percebe que pode ajudar as pessoas dando um conceito de etiqueta, tanto a social como a corporativa, ou seja, como nós nos comportamos não só no trabalho, mas também na igreja, por exemplo, numa pastoral, num movimento, num serviço, até numa missa, não é? Com certeza. Hoje a gente percebe que a etiqueta, ela sempre esteve, né? Ela sempre existiu, só que ela está numa evidência maior aí com o advento das redes sociais, internet, e-mails e tantas outras coisas, WhatsApp, né? Igual o padre comentou. E a etiqueta é algo, assim, quando você chega para uma pessoa e fala assim, eu sou consultora de etiqueta, eu sou professora de etiqueta, as pessoas já começam a se arrumar, né? Na cadeira, onde estão. E só que elas se arrumam ali, acho que a etiqueta é só aquilo ali se arrumar, ou a etiqueta tem a ver só com talher, a etiqueta tem a ver com prato, com taça. Não, ela vai muito além disso. E hoje, a etiqueta corporativa, ela ganhou, é uma ferramenta de poder nas relações, no network, seja nas relações profissionais aí, né, no caso da etiqueta corporativa, na social, comportamento entra ali na sua relação com os amigos, na sua relação no grupo da família, a sua relação dentro da igreja, né? Então é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, parece que tudo pode, né? E a gente percebe que a gente precisa pôr limites em algumas coisas, né? No caso aí do telefone. Antes não tinha o telefone. Tudo bem que hoje a necessidade é outra. Mas, padre, na hora da missa, você entrou na igreja, já é um sinal de respeito. Você desliga o celular. Desliga o celular.
Tem gente que coloca no silencioso, aí aquele celular começa a vibrar. Ou tem pessoas que entram na igreja, a missa ainda não começou, ela acha que ela pode, a missa não começou, eu posso ficar ali, rolando o WhatsApp, respondendo, vendo vídeo no Instagram. Não, você entrou na igreja, é um momento de oração, de calma, de paz. Você começa a se preparar para a missa. Então a etiqueta ela vem falar disso, ela vem destacar isso, e dizer para as pessoas, você precisa melhorar o comportamento, você não precisa ser uma pessoa engessada. Quando você sabe das dicas de etiqueta, você consegue se relacionar melhor e até na questão, não só na questão social, mas na questão corporativa, no seu trabalho. Às vezes você chega para um vendedor numa loja, você quer ser atendido por um vendedor com uma postura ou aquele que está encostado no balcão lá mexendo no celular? Então, é nesse sentido que a etiqueta ela vem mais para ajudar. Com a pandemia, as pessoas começaram a ficar em alta algumas regras, que na verdade para a etiqueta isso já era comum. Vou te dar um exemplo aqui. Você ia no restaurante. Chegava no restaurante, pegava o prato, um self-service. Tem gente que vai conversando na fila do self-service. Tem gente que fala, tá no celular na fila do self-service e tá colocando a comida. Então, a pessoa fala, às vezes sem querer, saliva ali em cima. É uma questão de higiene. A questão de pôr a luva, né? Quando você vai no self-service. Agora já sumiram essas luvas, né? Mas é uma questão que a etiqueta sempre falou, higiene, o cuidado com o outro. Se você está com um resfriado, coloque uma máscara, é o cuidado com o outro. Você percebe esse cuidado com o outro? Você vai no Japão, as pessoas, elas têm essa consciência. E a etiqueta ela tem a ver com a empatia. E a empatia é se colocar no lugar do outro. Não fazer com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Interessante, né? Eu acompanho já a Kellen, aliás, ela pode daqui a pouco já falar o Instagram dela. Eu acompanho o Instagram dela e outro dia me chamou muita atenção um post que ela colocou, né, que vai bem de encontro com o nosso bate-papo aqui, né, na questão de WhatsApp, as redes sociais, e-mails, né, a comunicação, ela é muito rápida, mas também tem muito ruído, né, então um erro que você cita lá no seu Instagram, que me chamou muito a atenção, é a questão do WhatsApp, os áudios longos, né? Que as pessoas mandam verdadeiros podcasts para a gente ter que ouvir, né? 5 minutos de podcast. Conta um pouco para nós por que a pessoa às vezes não percebe isso que ela está fazendo, mas para a gente poder parar e ouvir um podcast de 5 minutos é bastante complicado. O que você diz para as pessoas? Vamos começar aí pelo WhatsApp mesmo, né? O que ela deve e não deve fazer no WhatsApp? O WhatsApp é uma ferramenta hoje importante, trabalho. Tudo bem que tem hora que dá vontade de pensar assim, quem inventou isso, né? Quem inventou? Ele ajuda a gente, mas ao mesmo tempo tem hora que atrapalha. No seguinte sentido, as pessoas têm que entender que nós estamos vivendo num mundo, feliz ou infelizmente, que uma demanda de tempo, as pessoas estão cada vez mais com menos tempo no trabalho, nas tarefas do dia a dia em casa. E quando você vai mandar um áudio, você tem que se colocar no lugar do outro. Você acha que uma pessoa numa empresa, ela tem que ser direto. Então, assim, quando você vai mandar, você não está conversando por telefone. Eu dou até risada. Tem pessoas que mandam o WhatsApp, mandam o áudio e falam assim, oi, tudo bem? Dá um tempinho, pensando que a pessoa vai responder, né? Então, assim, não, pense no outro. Seja prático. O WhatsApp é só para você mandar uma mensagem rápida. Às vezes, a mensagem escrita, você não consegue se expressar da forma como você gostaria. Porém, se for mandar um áudio, ele não pode ultrapassar 1 minuto.
Quem recebe um áudio acima de 1 minuto e meio, tem que ter a consciência que a pessoa que está do outro lado, ela não é obrigada a escutar esse áudio. Ah, mas é da empresa. Não, nem que seja da empresa. É a questão do tempo, é a questão do cuidado. E outra coisa, ligar o WhatsApp, você ligar de vídeo para a pessoa sem avisá-lo. Pegar a pessoa desprevenida. Então, tudo isso tem a ver com comportamento. E também não achar no WhatsApp que você mandou uma mensagem, o outro que está do outro lado tem a obrigação de responder naquela hora, naquele minuto. Tem pessoas que falam assim, mas ele está online. Tá, gente, ele está online. Eu sou uma pessoa que eu vivo online, em razão da minha profissão. Às vezes, à noite, estou online. Só que não necessariamente significa que eu posso responder, conectar com você naquele momento. Porque você tem uma agenda de compromissos para dar conta no dia a dia. Então, tomar cuidado com isso. Não encher com aquelas mensagens também no WhatsApp, vídeos longos, aquelas mensagens, bom dia, boa tarde, aquilo ali só vai enchendo o WhatsApp da pessoa. E no caso do WhatsApp corporativo, isso não é permitido. Então nós vamos aí para um rápido intervalo, confira os nossos patrocinadores e daqui a pouquinho você vai ter mais dicas quentes com a Kellen Lopes. Ela é consultora em etiqueta e comportamento. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Então hoje estamos com essa temática tão importante, a etiqueta corporativa, a etiqueta social aí nos meios de comunicação. Kellen, eu volto no ponto que você estava aí fechando o bloco anterior. Não é que a pessoa não possa, por exemplo, fazer uma chamada de vídeo com você. Não é que a pessoa não possa fazer um vídeo, um áudio mais longo. Mas existe primeiro a necessidade de pedir permissão, não invadir a privacidade da pessoa. Nós poderíamos dizer isso? Sim. Não significa que você vai ter alguns momentos que você vai precisar mandar um áudio longo, porque aí... Primeira coisa que você faz, quando você vai mandar um áudio longo, primeira coisa, pergunta para a pessoa, você se incomoda eu explicar essa situação por áudio? Talvez fique um áudio um pouco longo, mas acho que é melhor. Espera a pessoa te responder, ok. Aí você grava o áudio. Procura gravar daí o áudio, se ele for mais longo, grava por etapa, mais de um. Não gravar um diretão. Nesse sentido, e seja direto. Quando é algo, uma frase muito longa, né, um parágrafo aí, procure escrever o que você vai falar, escute antes de enviar, se você tiver ali o tempo. E uma outra coisa importante, padre, é a questão no corporativo, principalmente a língua portuguesa. Os emojis são coisas que não são permitidos com muita frequência. Tem alguns tipos de emojis que tudo bem no corporativo, mas tem outros que não dá, aqueles GIF. Então, tem que prestar atenção nesse sentido. Ah, mas por quê? Assim é meu jeito? Não, você tem que entender que o corporativo, a empresa, é algo mais sério. Por mais que a sua empresa seja algo familiar, vamos dizer, tem a pessoa que vai receber essa mensagem do outro lado, ela precisa de algo prático, rápido, que ela bate o olho e veja. Então, tomar cuidado com essa comunicação.
Que ótimo. E agora vamos falar aí de um outro tema que também eu percebo que acontece muito. Hoje, não com a mesma frequência da pandemia, não é? Mas ainda nós continuamos usando o meio online para fazer reuniões, por exemplo, para facilitar, para todo mundo não ter que vir para um local. Então, mesmo nas empresas, hoje a gente recebe consultoria, faz mentoria com outras pessoas, né, que estão em outros estados ou até em outros países. E também na igreja, por exemplo, nós fazemos esse tipo de reunião usando o Zoom, usando o Meet, enfim, usando uma série de ferramentas. Qual dica prática que você daria para que as pessoas se comportem bem numa reunião? Porque tem coisas que as pessoas fazem que a gente pede misericórdia, Senhor. Misericórdia mesmo. Padre, numa reunião corporativa, primeira coisa, quando você vai entrar numa reunião, não só corporativa, né, mas às vezes tem uma reunião com De as igreja, pastorais, isso. enfim, ou até de amigos. Organização. Etiqueta tem a ver também com organização. Qual vai ser o cenário? O que você vai transmitir? Olha o que está atrás de você, o que está ao lado, os ruídos. Porque tem gente que entra numa reunião, deixa a televisão ligada, o rádio ligado, aquilo ali dá interferência. Cachorro latindo, o cachorro- né? Cachorro latindo é uma delícia, né? Para quem está participando da reunião. Cachorro latindo. E além disso, a pessoa deixa o microfone aberto. Daí o outro que está falando se perde com os ruídos. Esses são os ruídos de comunicação. E quando eu falo em comunicação, existe uma pesquisa que não vou lembrar as porcentagens exatas, mas que mostra de um psicólogo americano que ele fala que as pessoas, o tempo que ela leva para julgar, fazer uma conclusão do outro é 15 segundos. E nesses 15 segundos, ele é dividido assim, 55% do que as pessoas prestam mais atenção é comportamento e imagem pessoal e higiene. Depois vem a voz e apenas 7% é o conteúdo a ser comunicado. Então, como nós somos visuais, como a parte do comportamento, ela é importante para nós. Então, quando a pessoa entra numa reunião, ela vê, a pessoa está de pijama, a gente viu muito isso na pandemia, criança passando para lá, passando para cá, ou ela tá ali na reunião e tá mexendo no computador em outra coisa. Aí quando ela fala o nome dela, ela fala, hã? O quê? Então ela tá longe. Então é importante concentrar, prestar atenção no que o outro está falando. A reunião online, ela ajuda muito, né? A dinâmica nossa do dia a dia. Só que as pessoas precisam ter consciência que quando ela está numa reunião online, ela precisa prestar atenção, como se o outro estivesse na frente dela, prestar atenção no conteúdo que está sendo comunicado e no ambiente em que ela está. Então, numa empresa, hoje dá para colocar aqueles fundos, a logomarca da empresa, hoje tem vários filtros ali, né, no Meet, que dá para ser colocado, mas é essa questão, prestar atenção no microfone, no liga e desliga, a posição do celular, tem gente que fica só metade do rosto, tem gente que corta o outro, tanto na reunião presencial quanto na online. Então, esperar o outro terminar de falar, eu sei que tem gente que é ansiosa para falar, nós estamos numa sociedade, cada vez mais pessoas com crise de ansiedade. Mas é necessário ter um controle até falo emocional. Não é fácil? Não é. Mas anota ali algumas palavras-chave que quer falar, levanta a mão, espera a sua vez. Quando estiver na vez do outro, espere ele terminar de falar, não corte as pessoas. Então, essa é a minha dica.
Que bom. Recentemente nós vimos aí publicado nos veículos de comunicação um professor, que eu não me lembro bem se ele estava dando aula ou o que ele estava fazendo, com várias pessoas na sala online. Na verdade ele estava dando uma aula online, era uma reunião, algo do tipo. Um professor de universidade, e ele, não sei se não percebeu que estava com a câmera aberta, e ele apareceu completamente nu naquela reunião. Então realmente nós temos que tomar muito cuidado, e me parece que está sendo processado por isso. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Quem percebeu aí na nossa conversa nesses últimos minutinhos, Kelly, que precisa se adequar, precisa conhecer mais, se comportar melhor nesse meio corporativo, social, dentro da igreja, no mundo online, ou seja, no WhatsApp? Qual a primeira coisa que a pessoa deve fazer para mudar? Ela tomar consciência disso, tá? A questão do bom senso, padre, a gente fala, precisa ter bom senso, mas às vezes o que é bom senso para mim não é bom senso para o padre. E isso acontece muito. Então, dentro disso, é pegar essa parte da etiqueta, é procurar buscar informações, se policiar. Então, hoje, as pessoas, elas estão tão aceleradas, que é tudo tão automático, que elas esquecem de parar, respirar e falar, poxa, isso daí não foi legal que eu fiz. Está errada a forma como eu estou agindo. E também, outra dica que eu dou, não tenha medo de feedback. Então, se a pessoa, teu pai, tua mãe, teu irmão, às vezes é para o teu bem. O teu comportamento ali não tá legal. Tem gente que já começa a discutir. Não, procura tomar consciência. Que legal como a pessoa falou para você, porque quem tá de fora observa mais a gente, tem coisas que a gente não observa. Então, ter essa consciência e não ter medo do feedback. Acima de tudo, né, Kelly, ser humilde para aceitar Sim, esse feedback, sim. né? Porque errar, muita gente erra, eu já errei. Eu também, todos então, nós, todo né? mundo erra. Claro, persistir no erro que não pode, mas é tomar essa consciência. E se você errou, se for necessário pedir desculpa, pedir, o que tem? Não tem problema. Para quem quer saber muito mais sobre etiqueta, comportamento, segue aí a Kellen Lopes. Kellen, deixa aí o seu Instagram, onde que as pessoas podem te encontrar, se você promove esse tipo de formação. Sim. Deixa para o pessoal aí o seu contato. Bom, o meu Instagram é Kellen, com 2 L's e N de navio, Lopes, oficial. Eu promovo alguns cursos, alguns treinamentos, alguns workshops, tá? A gente está com uma agenda aí, vamos ter cursos em junho e também temos em Londrina e outras cidades também. Eu estou oferecendo, ministrando cursos, palestras na área. Kelly, muito obrigado pela sua presença, e quem é o patrocinador aqui do nosso podcast é uma empresa genuinamente londrinense que produz essa delícia que é a Sávio Sorvetes, e eles mandaram para você um creme de avelã gianduia para você degustar enquanto você prepara esses workshops para o pessoal. Muito obrigada, a Sávio Sorvetes faz parte da minha infância, né? É uma marca que remete muitas memórias boas. Obrigado. Daqui a pouco nós continuamos com o nosso último bloco, também com muitos comentários, muita coisa interessante. Te aguardo. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda.
Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Chegamos ao momento mais especial do nosso programa, um momento que paramos, respiramos e transformamos tudo o que vivemos aqui, ouvimos durante este podcast em oração. E hoje temos muito para levar a Deus. Começamos esse programa com uma pergunta simples, quase provocadora. Quando foi a última vez que alguém disse que o seu comportamento incomodou? Ninguém diz. O incômodo fica, e o que fica no incômodo é sempre a mesma coisa, a sensação de que o outro não foi respeitado. Então a Kellen chegou com a experiência de quem passou mais de 20 anos observando o comportamento humano de perto e nos mostrou que etiqueta não é um protocolo vazio, é consciência, é responsabilidade, é a decisão de colocar o outro no centro antes de abrir a boca, antes de mandar aquela mensagem, antes de entrar naquela reunião. Nós conversamos sobre a etiqueta corporativa, sobre como nos comportarmos no trabalho, como usarmos o e-mail, o WhatsApp, as redes sociais, sobre a linha tênue entre o pessoal e o profissional, que quando desrespeitada compromete não só a imagem, mas os relacionamentos. Conversamos sobre o Zoom, as reuniões presenciais, os limites que precisam existir para que a convivência seja possível e para que o outro não se sinta invadido. Falamos também sobre a igreja, sobre como o espaço sagrado merece uma postura diferente, sobre como o celular no bolso durante a missa não é apenas questão de educação, é questão de presença, é dizer a Deus com o corpo inteiro, estou aqui, só para ti. E no fundo, tudo que conversamos hoje aponta para uma única direção. Viver com propósito exige coerência. Não basta ter boas intenções escondidas por dentro se o comportamento por fora contradiz tudo. Porque tudo comunica. A forma como você fala, comunica. A forma como você escuta ou não escuta, comunica. A forma como você chega, como você sai, como você trata o garçom, o colega, o subordinado, o superior, tudo comunica. Quem você é? São Paulo sabia disso quando escreveu que o amor não é rude, não é inconveniente, não busca o que é seu. Ele estava desenhando o perfil de uma pessoa de etiqueta, de uma pessoa que ao se comportar bem está praticando caridade. E antes de encerrarmos, quero rezar. Vamos rezar pela nossa comunicação, pela nossa postura, pelo nosso propósito, porque tudo isso, quando entregue a Deus, pode ser muito mais do que educação, pode se transformar em santidade. Vamos rezar juntos? Senhor Jesus, Tu que eras a palavra feita carne, que falastes com autoridade e com ternura, que nunca feriu com a língua quem já estava ferido, que soubestes escutar antes de responder, que tratastes cada pessoa como se fosse a única na sala. Ensina-nos a nos comunicar como o Senhor. Pela nossa comunicação, pelas palavras que saem rápido demais, pelas mensagens que enviamos sem pensar, pelos áudios longos, pelas respostas secas, pelos silêncios que machucam e pelos ruídos que confundem. Dá-nos, Senhor, o dom da prudência, que antes de falar possamos pensar, que antes de enviar possamos rever, que antes de reagir possamos respirar. Pelos bons modos, pela etiqueta que o mundo chama de frescura, mas que no fundo é respeito, pela postura que diz ao outro, você importa, pelo gesto simples de chegar no horário, de olhar nos olhos, de guardar o celular quando alguém fala, de tratar bem quem não pode te oferecer nada em troca. Que possamos compreender que o bom comportamento não é vaidade, é caridade. E pelo propósito, por todos que estão vivendo sem direção, agindo por impulso, comunicando por hábito, existindo sem coerência entre
os que acreditam e a forma como se comportam. Dá-nos, Senhor, clareza. Que possamos nos perguntar todos os dias: o que eu estou comunicando com a minha vida? E que a resposta nos aproxime cada vez mais daquilo que tu sonhastes para nós. Nossa Senhora, Rainha da Prudência, rogai por nós. Amém. Obrigado, Kellen, por tudo que compartilhou hoje, uma conversa prática, necessária, que ficará ressoando especialmente nos momentos em que a impaciência bater mais forte. E obrigado a você, ouvinte, espectador, por ficar até aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/Alvorada Londrina, ativar o sininho e compartilhar esse episódio com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque no final das contas, tudo comunica quem você é. Que o que você comunica reflita quem Deus é em você. Fiquem com Deus até o próximo episódio do Conexão Alvorada. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos.